Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos à nossa live número 50. Live, entre aspas, estou gravando, que a gente teve problema técnico, não conseguimos transmitir ao vivo. Foi, parou, foi, parou, foi, parou. Vamos fazer, então, adaptado. Vou gravar aqui para vocês, vou trazer o conteúdo. Por um lado, eu sei que é bom, obviamente, ruim, perdemos a interação ao vivo, que eu gosto bastante, eu sei que vocês também gostam, mas pelo menos eu consigo focar aqui, concentro, a gente consegue condensar o conteúdo e ele vai um pouco mais rápido, você consegue aproveitar tudo até o final. Hoje, na nossa live número 50, comemorando um ano de lives, por ironia do destino, depois de um ano, na comemoração de um ano, a gente vai fazer ela gravada, puro malte ou puro marketing. Vamos falar um pouquinho, então, de cervejas puro malte. Nas últimas semanas a gente vem falando sobre esse assunto, a gente falou de cold IPA, a gente falou de adjuntos, cereal mash, então a gente trabalhou bastante esses conceitos de cervejas com adjuntos, de processos com adjuntos, de cervejas bem consagradas ou bem requisitadas utilizando adjuntos. E agora vamos falar de algo mais aberto. Vamos falar das cervejas de massa, vamos falar de cerveja de puro malte. E muito importante, o que eu quero falar é a importância e a responsabilidade que vocês têm com esse tema. Verdade. Eu falo que todos vocês, de alguma forma, vão acabar levando essa informação. Vocês são mensageiros dessa informação de o que é cerveja de qualidade, quais são os estilos de cerveja, quais são características de cerveja. E todos nós, vocês estão incluídos, todos nós somos influencers cervejeiros, vamos dizer assim. Eu digo que eu claramente sou um influencer cervejeiro, tenho mais de 5 mil alunos, tenho milhares de seguidores, a gente está um canal do YouTube, um vídeo onde as pessoas podem assistir, milhares de pessoas assistem, então isso é divulgado para muita gente. Muitos dos alunos que eu tenho, cervejeiros caseiros ou cervejeiros profissionais, me têm como referência de assunto. Então, quando eu falo sobre um assunto como esse, pega isso como informação, às vezes para passar para frente ou não. Então, claramente, eu sou um influencer cervejeiro, eu envio esse tipo de informação, sou fonte, referência de informação, de conteúdo. Já cada um de vocês, cervejeiros caseiros que são, ou profissionais, enfim, às vezes não se tocam, não percebem como vocês também são influencers. E vocês são, sim, porque aqui tem milhares de pessoas que assistem, que vão participar, que vão assistir essa aula, que assistem esses vídeos, outros vídeos meus e tudo mais, mas tem o seu pai, a sua mãe, seu cunhado, seu sogro, seu amigo, galera do churrasco, o pessoal que está ao seu redor aí, não vai assistir esse tipo de conteúdo, não vai participar dessa aula, não vai assistir uma live minha, mas vai sim estar no seu lado, vai querer saber de você, que ele sabe que é cervejeiro, que manja de cerveja, mais informações sobre isso. Que cerveja é melhor? Qual que é melhor? Essa ou aquela puro malte é melhor que aquela ali? Por que, nossa, tomo puro malte que é melhor? Essa coisa toda. E você sim tem responsabilidade para educar essas pessoas, para mostrar para elas se é isso, se é aquilo, o que é bom, o que não é, o que pode ser, da onde que vem isso tudo. Então essa aula também traz muito esse contexto de eu trazer essa informação para vocês poderem repassar essa informação para frente. Isso, inclusive, vai ser um dos tópicos que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui, então, nossa live número 50, puro malte ou puro marketing. E o que a gente vai ver hoje? Já vou colocar aqui, tinha acabado de escrever e apaguei, mas vamos lá. A gente vai falar um pouquinho do contexto histórico, vamos ver de onde que vem essa ideia de puro malte, da onde que isso surgiu, um conceito histórico antigo até. Vamos falar de regulamentação aqui no Brasil, né? O que governa isso, por que a gente fala puro malte, por exemplo. E aí a gente vai para a história mais recente, envolvida com as indústrias, como que isso está contextualizado nos dias atuais. A visão dos consumidores, então o grande público que consome cerveja, cerveja de massa e puro malte, como que de repente é a visão deles com relação ao puro malte. E a gente responde essa pergunta, né, que muita gente faz, talvez para vocês isso não seja nenhuma novidade, mas se para alguns forem, a gente vai responder também. Cerveja puro malte é melhor que cerveja com adjuntos? Vamos ver isso. Então vamos falar da visão dos cervejeiros, qual deveria ser a visão dos cervejeiros, isso na minha visão, mas eu quero expor isso para vocês. E aí, o nosso papel nessa história toda, tá? E como esse vídeo vai ficar aberto por pouco tempo no YouTube, para quem está assistindo agora nesse vídeo aberto, ainda não é assinante do Concerveja Plus ou não é membro da comunidade Elite, que depois a gravação vai estar disponível só para esse pessoal,
eu vou falar no final também, para quem assistir esse vídeo, que era uma programação que a gente tinha na nossa aula ao vivo, também vou colocar aqui no final, para que você possa também ter acesso ao que eu vou trazer, que é uma oportunidade de assinar o Com Cerveja Plus com uma condição exclusiva. Era condição exclusiva para quem estiver ao vivo, então vai ser uma condição exclusiva para quem assistir esse vídeo, enquanto ele estiver ainda disponível no nosso canal. Ok? Então, até o final, você vai ver o que é, como que você vai conseguir garantir aí. Já vou adiantar mais um cupom de R$50 de desconto na mensalidade do Com Cerveja Plus no Plano Elite. No final eu explico, tá bom? Então, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. O que a gente vai falar agora? Primeiro ponto, então, falando um pouquinho de história. E se a gente for falar de história, não sei se vocês lembram, ou com certeza muita gente já ouviu falar, mas quando a gente traz o contexto ou o conceito de história, a primeira coisa que vem à mente, pense aí o que vem à mente, mas eu já vou botar aqui para vocês, é a lei de pureza, tá? Então, opa, cadê você? Aqui. Aqui no lugar errado. Aqui. Vamos colocar aqui. É a lei de pureza alemã. Tá? E a lei de pureza, vou escrever aqui também para ajudar, se eu vou escrever certo. Einheitsgebot. Einheitsgebot. Lei de pureza alemã. Eu brinquei ao vivo que a primeira tarefa, o primeiro desafio, a primeira aula, a gente ia aprender a falar Einheitsgebot. Porque trava a língua e eu brinquei que quando eu falei essa palavra até a live travou. E uma forma de vocês aprenderem a falar é a gente separando as sílabas aqui. Se eu colocar Rein, Heights, Gebut é junto, mas se você falar assim, Rein, Heights, Gebut, aí fica muito mais fácil. E como eu também brinquei, uma forma de não travar a língua, de não errar, é falar lei de pureza alemã. Vocês ficam como vocês preferirem. Tá? Mas a ideia, a moral, o que a gente quer falar com relação a isso, é que esse foi o primeiro acontecimento, vamos dizer assim, que traz para a gente esse contexto do que é um histórico, ou de onde poderia surgir essa ideia de cerveja puro malte. E o que dizia a lei de pureza alemã? Uma lei que foi promulgada lá pelo Duque Guilherme IV da Baviera, lá em 1516, 23 de abril de 1516. Era uma lei que regulamentava a venda, distribuição de cerveja e tudo mais. Então tinha preço de diferentes cervejas em épocas do ano, como que eles podiam trabalhar e tudo. E dentre várias normativas e regulamentações que tinha nessa lei, uma delas é cerveja, a partir de agora, só pode ser produzida com lúpulo, malte e água. E lúpulo, malte e água, né, obviamente. Malte, embora não estivesse discriminado, entenda-se malte de cevada. Certo? Então, nem repara, lúpulo, malte e água, nem tinha levedura. Na época eles não tinham nem conhecimento do que era levedura e tal, mas eles já sabiam que não podia ter outros ingredientes. E aí entra a nossa discussão. Tem vários aspectos aqui. O primeiro que a gente pode trabalhar, e que era de fato o objetivo deles e como eles se apresentavam, que era ter qualidade de produto, qualidade de processo de entrega. Então, para de colocar porcaria, qualquer coisa de junto que tem na geladeira aí dentro da cerveja. É só lúpulo, água e malte, mais nada. Então, teoricamente, preocupado com qualidade, tá ok. Mas, claro, isso tem algumas controvérsias, outros objetivos, entrelinhas e por aí vai, né? Uma das versões, fala-se que um dos objetivos disso era proteger o trigo. Então, o trigo que era muito usado na cerveja naquela época também ficava restrito à produção de pão, né, e outros derivados aí de alimentos e tal para alimentação, e a cevada, que era obrigatória para cerveja, ficava restrita à produção de cerveja. Pode ser, pode não ser, não sei se não tem conhecimento para saber se realmente poderia faltar trigo para o pão de tanta cerveja que a galera poderia consumir, enfim, mas o fato é que isso é uma vertente. Fala-se também, por exemplo, que o Duque gostava muito de cerveja de trigo. Então não é que a cerveja de trigo parou de ser produzida, ela parou de ser comercializada. Então ela não poderia ser produzida pelas cervejarias para ser comercializada lá na Baviera, né, região sul da Alemanha. Então, mas dentro dos muros do castelo ali e tal, para a realeza, se produzia cerveja de trigo, que o Duque gostava e ele consumia. E isso perdurou por alguns séculos. A gente está falando de 1516, e salvo engano, eu não tenho certeza dessa data, mas se eu não me engano é 1906, é liberada
a produção e comercialização de cerveja de trigo fora para outras cervejarias, vamos dizer assim. E inclusive a Schneider que consegue, né, o antigo, né, o George Schneider que consegue a patente ali, a liberação e autorização para comercializar cerveja de trigo. E ali começa a história da cervejaria Schneider, por exemplo. Mas a gente está falando já de século XX. Então, um bom lapso aí de tempo onde era absolutamente proibido. E por que era proibido? Porque um pouco qualidade, um pouco controle de processo, um pouco controle de cerveja como um todo. E isso abriu um precedente para que a gente tenha o que a gente pode chamar da primeira denominação, vamos dizer assim, de marketing nas cervejas atuais, que vem das cervejas alemãs, né? Vocês provavelmente já viram isso em muitas cervejas alemãs que está escrito lá, produzida de acordo com a lei de pureza de 1516, certo? Então, quando você pega um rótulo, né, uma cerveja que está escrito produzida de acordo com a lei de pureza alemã, nossa, né, a Alemanha tem uma lei de pureza que especifica e ele segue essa lei, então, nossa, cerveja é boa. E a verdade é que o que a gente percebe é que nada mais é do que uma cerveja que usa água, malte, lúpulo e levedura e não coloca outros adjuntos. Ponto. E aí, isso é melhor, é pior? A gente vai chegar lá, vamos falar mais sobre isso. Mas é só isso que ela está dizendo. Mas não deixa de ser um marketing. Né? Em vários momentos da história e com vários outros elementos, a gente já se deparou com isso. Né? Tipo, algumas estratégias de marketing que falam isso. Por exemplo, feita de acordo com a lei de pureza alemã. Nossa, então quer dizer que ela tem qualidade. E várias cervejarias, por exemplo, da escola inglesa, são feitas de acordo com a lei de pureza alemã. Não que eles fazem a cerveja de acordo com a lei de pureza alemã. Eles botam água, malte, lúpulo e levedura para fazer a cerveja, ponto. Eles não botam outro adjunto, outro ingrediente, que eles não querem, porque é aquele estilo. Naquela região, a cerveja evoluiu dessa forma. Em outras regiões, tem alguns adjuntos, tem especiarias, tem outras coisas, porque é outro formato de fazer cerveja. Mas muitas vezes o marketing vai acabar utilizando isso. Tá? Mas, falando isso, né, dando esse primeiro parênteses sobre o contexto histórico, para a gente pelo menos entender de onde vem, que eu acho que isso é muito importante, aí a gente pode falar um pouquinho de regulamentação. E regulamentação, o que é interessante aqui? Na verdade, tem duas leis, não duas leis. É um decreto, tá, federal, decreto número 9.902 de 2019, e isso a legislação mais atualizada, né, de quando a gente está fazendo essa aula aqui. E a instrução normativa do mapa, tá, de número 65 de 2019 também. Essas duas aqui vão regulamentar, fazer a regulamentação, padronização, classificação, registro, inspeção, produção, fiscalização, tudo relacionado a bebidas. Todas as bebidas, mas obviamente na cerveja isso aqui entra junto, tá? E aí o que eu queria colocar aqui, que eu vou até colar para a gente ler junto, só para vocês verem esse primeiro contexto, mas com relação à definição, por exemplo, né, do que é uma cerveja, tá? Aqui ficou bem pequeno, eu vou aumentar um pouquinho, deixa eu ver até onde vocês consigam ver. Eu acho que agora ficou legal, né? Dá para ver bem. Então, artigo 36 do Decreto 9.902. Cerveja é a bebida resultante da fermentação, a partir de levedura cervejeira, beleza? Do mosto de cevada malteada ou extrato de malte, né? Pode ser feito a partir do mosto de cevada ou direto de extrato de malte, submetido previamente a um processo de cocção, fervura, né? Adicionado de lúpulo ou extrato de lúpulo. Então, vale lúpulo, vale extrato de lúpulo, vale extrato de malte, vale malte, e a gente vai estar fervendo, óbvio. Hipótese em que uma parte da cevada malteada ou do extrato de malte poderá ser substituída parcialmente por adjunto cervejeiro. Então, repara, né? Eu tenho malte de cevada, tenho lúpulo, tenho levedura cervejeira, obviamente nesse processo vai ter água, não está especificando aqui, mas a água está envolvida nesse processo, e parte disso pode ser adjunto. Então, para efeito, né, de Brasil, isso a gente está falando de legislação exclusivamente brasileira, né, nesse aspecto, a gente tem essa definição, vamos dizer assim, que mostra claramente que a gente tem o adjunto cervejeiro presente junto com a base, que é o malte de cevada. Tá? E aí vem a história, aí a gente começa a trabalhar da onde que a regulamentação vem e onde que vem o conceito de puro malte. Isso que eu acabei de falar para vocês é do decreto. Na instrução normativa, número 65 de 2019,
atualmente, que está em vigor, mas isso já vem de mais anos com outras leis e tudo mais, mas a mais atual é essa. O que ela vai regulamentar nesse contexto? Se eu posso ter, né? Eu preciso ter, vamos dizer assim, pelo menos 55% da minha quantidade de grist, vamos dizer ali, de extrato, tem que ser de malte de cevada. Então, 55%, pelo menos 55%, é malte de cevada. Até 45% pode ser adjuntos. Podem ser outras fontes amiláceas, outras fontes de açúcar que a gente vai chamar de adjuntos. Isso eu chamo de cerveja. Então, tendo até de 45% a 1% de adjuntos, eu chamo isso de cerveja. Se eu tiver 0% de adjuntos, ou seja, se eu só tenho malte de cevada, eu posso chamar a minha cerveja de cerveja puro malte. Então, se eu pego um rótulo como esse aqui, que vai estar escrito aqui, ó, não sei se dá para vocês lerem bem, aí, ó, já o foco, cerveja puro malte. Por que está escrito cerveja puro malte? Porque aqui nos ingredientes, ó, água, malte de cevada, lúpulo e levedura cervejeira. Se eu tivesse algum adjunto em alguma proporção, eu não poderia chamar ela de cerveja puro malte. Eu chamaria ela de quê? De cerveja. Isso, então, puro malte é só uma denominação, claro, da nossa legislação, que é permitido chamar de cerveja puro malte se não tiver adjuntos. Ponto. Por exemplo, se eu tiver ali entre 20 e 55% de cevada, tá? Ou seja, eu posso ter até 80% de algum adjunto e até menos que 55% de cevada, significa que eu tenho um outro grão ali, né? Tem uma outra fonte de açúcar que está predominando. Ou está em pé de igualdade, vamos dizer, se tiver ali 50-50, ou está predominando. Se isso estiver acontecendo, a normativa vai falar que eu tenho que chamar o seguinte, eu tenho que chamar de cerveja de alguma coisa. Exemplo, 50% malte pilsen e 50% trigo. Eu tenho a cerveja de trigo. Por isso que eu chamo de cerveja de trigo. Não é? Se fosse o caso, né, se eu pudesse simplesmente chamar de cerveja, eu poderia chamar de cerveja. Por que eu chamo de cerveja de trigo? Porque tem uma grande carga de trigo? Não, porque de fato eu sou obrigado a botar no rótulo isso de acordo com a legislação brasileira. Teoricamente, vamos dizer assim, se eu colocasse 55% de cevada e 45% de malte de trigo, eu poderia chamar só de cerveja. Mas, convenhamos, não faz muito sentido eu chamar apenas de cerveja, sendo que é uma cerveja de trigo, pensando em estilo, pensando em característica e tal. Então fica muito mais claro. Mas repara que isso aqui é o que está definido. A regulamentação define como que a gente pode chamar. É a mesma coisa da diferença de chopp e cerveja. A legislação também vai dizer, se eu não tiver pasteurização, eu posso chamar de chopp. Se eu tenho pasteurização, obrigatoriamente eu tenho que chamar de cerveja. Então, o que é melhor, chopp ou cerveja? Até dá para discutir, de repente chopp é melhor, porque não foi pasteurizado, dependendo do estilo, isso é interessante. Mas tudo é cerveja. A lei no Brasil, permite que a gente chame de chopp uma cerveja que não passou pelo processo de pasteurização. Essa é só uma regulamentação que a gente vai ter de denominação para caracterizar rótulo. Isso aqui é para rotular cerveja. Então, é claro que é um pouco de ilusão a gente já querer de cara associar isso com qualidade. Mas vamos lá, a gente vai chegar lá. Então, feito isso, falar dessa parte de regulamentação, vamos falar um pouquinho da história recente. Né? História recente e indústria. Né? O que eu quero trazer com isso aqui para vocês? Né? Então, o que eu trago um pouquinho sobre a história recente e indústrias? Vamos lá. Pensando um pouquinho na nossa história recente. Então, começam a surgir as cervejas artesanais, né? Cervejas artesanais, especiais no mercado. A gente tem, desde o século XIX, século XX, cervejas aqui no Brasil, mas cervejas que também seguiam, né, o mesmo padrão, as primeiras cervejarias sendo uma adaptação das cervejas Pilsen que vinham da Alemanha, né, os imigrantes alemães trazendo para cá, adaptações para o nosso ambiente e tudo mais. Mas ali, década de 90, principalmente, 2000, começa a surgir com mais força, né? As cervejas artesanais aqui no Brasil, pegando um pouco do que tinha na escola lá americana, um espelho, né? Como é, inspiração dos americanos e trazendo um pouquinho para cá também, vamos dizer assim, e
E principalmente cervejas especiais, importadas, né, vindo de fora do Brasil e tal. Então começa a ter, a espalhar um pouco disso aqui no nosso mercado. E com isso, com essa cerveja chegando, com a galera tomando chopp, conhecendo mais, os primeiros cervejeiros caseiros fazendo, trazendo esse conceito, estilos novos de cerveja e tal, as cervejas de massa começam a ser criticadas como falta de qualidade, como cerveja artesanal é muito melhor, cervejas especiais são muito melhores, as cervejas de massa são ruins. E a principal crítica, qual era? Quem arrisca, quem sabe? Qual era a principal crítica às cervejas de massa? E cervejeiros apaixonados por cerveja, e quem começou a tomar uma cerveja um pouquinho mais cara, uma cerveja um pouquinho mais especial, começou a criticar. Quem tomou aquela IPA e gostou pra caramba, e aí começou a criticar as cervejas que sempre tomou. Qual era a palavra que vinha? Milho, né? Quem nunca falou, talvez, ou não lembra de ter ouvido isso, né? Ah, chega, eu não tomo mais cerveja com milho. Eu não quero mais saber de milho. Agora eu não quero mais, agora eu quero cerveja sem milho. E eu vou tomar cerveja artesanal, eu vou tomar cerveja especial, vou tomar cerveja caseira. Começou a falar um pouco disso. No começo falava-se só isso, né? Eu não quero mais o milho, porque as cervejas são cheias de milho, são cheias de milho, cheias de milho. E aí, de alguma forma, isso deu estalo, inclusive talvez para a grande indústria. Calma aí, gente. Eles estão reclamando tanto do milho que a gente coloca aqui, que na verdade nem é milho, né? É uma raiz maltose, é um xarope com açúcar que não tem cor, que não tem sabor, que não tem nada mais, que vem, a origem é do milho. Pode ter um leve adocicado, mas praticamente não tem. E começou a ter talvez um movimento nessa indústria. Qual que foi esse movimento? Fazer novas fórmulas dessas mesmas cervejas de massa, mas sem adjuntos. E aí surgem as cervejas por malte. Ou seja, eles tinham um padrão de produção, sim, que iam adjuntos, que ia milho, que ia a maltose, que secava a cerveja, tirava corpo, deixava ela cristalina, ajudava em todo o processo. Não sei se vocês não deu para reparar muito, mas agora essa cerveja até tá, mas quando eu ela esquentou um pouco, mas quando eu abri ela estava bem gelada, ela estava com um pouco de turbidez. Então ela estava com uma turbidez a frio, que diminuiu. Isso é um pouco um dos problemas que pode acontecer com excesso de proteínas, taninos. Ela tem pouco lúpulo, mas é uma cerveja puro malte e pode apresentar isso. Se eu trabalho com high maltose, isso é muito mais difícil. Então é muito difícil vocês verificarem um, uma turbidez a frio numa cerveja de massa. Isso não quer dizer que seja qualidade, mas quer dizer que os adjuntos trabalham para isso. E, obviamente, também diminuem custo, aumentam o lucro. Isso tá tudo certo com relação a isso. Mas como eles viram essa corrida de cervejas artesanais, rotulando ela como puro malte, porque eles podiam chamar de puro malte, já que a gente tinha essa diferenciação, né? Já que a gente tinha essa diferença de cervejas puro malte por legislação, por poder chamar de puro malte, já que elas não tinham adjuntos, eles começaram a trazer isso como se fosse uma qualidade. Ah, a nossa é puro malte, e essa ali não é puro malte. E aí foi um estalar de dedos para grande, não tanto um estalar de dedos, porque grandes indústrias têm, é mais difícil fazer toda essa movimentação, mas eles adaptam e você pode olhar agora, se você for para a prateleira de supermercado, você vai ver todas as grandes marcas têm uma puro malte e uma padrão, uma puro malte. Eles simplesmente criaram uma nova receita e a base da receita que eles já tinham, tiraram os adjuntos, diminuiu um pouquinho a margem de lucro, quer dizer, teoricamente diminuiria, mas aumentou um pouquinho o custo, aumentou um pouquinho o preço e tá tudo bem, né? Então, eles tiraram a high maltose e rotularam da mesma forma que as cervejarias artesanais estavam fazendo. Agora nós também temos cervejas puro malte. E com uma grande vantagem, ele já tem toda a indústria funcionando, toda a cadeia de produção, logística e tudo mais. E aí é bem difícil, não que é difícil, no fim tá parecido, mas a gente encontra cervejas puro malte de cervejarias artesanais mesmo, vamos dizer assim, numa faixa de preço. E geralmente as cervejas premium, né, puro malte das grandes marcas com preço um pouquinho mais baixo. Por que isso? Porque eles mantêm a margem e conseguem diminuir um pouquinho de preço. Então, esses adjuntos que entram nas cervejas, que vão diminuir corpo, que deixam ela mais seca, que tiram sabor, que deixam mais cristalina,
que trazem qualidade, pensando no estilo, de acordo com o estilo que eu estiver fazendo, eles acabaram virando um grande vilão. Né? Então, o que aconteceu? Né? Se a gente for pensar, daí, trazendo esse ponto, que é o que eu ia falar, mais um ponto, que é a visão, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, visão dos consumidores. Tá? Então, qual que é a visão dos consumidores nesse contexto? E aqui, como fica isso aos olhos dos consumidores, que eu vou dizer normais? Repara, estou botando entre aspas, normais. Por quê? Porque você não é eu, não somos consumidores normais. A gente entende de cerveja. Você pode ir no mercado comprar uma cerveja como essa, uma lager, uma cerveja por um malte, etc. Mas você sabe exatamente o que você está fazendo. Você está comprando uma cerveja com essas características, porque você conhece tem algumas dezenas, vamos supor, de estilos, consumiu várias, já fez várias, e você vai chegar ali naquele ponto, você vai tentar comprar porque você quer aquela ali. Para muitos consumidores, esses ditos normais, eles vão lá ver, essa é a referência para eles do que é cerveja. Estão tentando entender o que é cerveja no meio de uma prateleira cheia de cerveja, estão querendo entender o que tem por ali. E aí, o que eu poderia dizer que a gente tem de estilo? Eu botaria 4 grandes classes de cervejas, tá? Primeira, as cervejas de massa, ou seja, as cervejas, as lagers, as American Light Lagers, Skol, Brahma, Bueno, essas todas que a galera já, que todo mundo, né, tomou muito quando era mais novo e tudo mais. Essas são as cervejas de massa clássicas. Aí, vamos dar um pulo primeiro, porque depois eu vou contextualizar isso. Aí entram as cervejas artesanais. Eu vou colocar aqui artesanais especiais, cervejas artesanais sendo feitas no Brasil, importadas. Às vezes tem algumas cervejas que são de grandes cervejarias, mas com sabores muito diferentes. Cervejas belgas, por exemplo, de cervejarias enormes, mas que chegam no Brasil. Witbier, por exemplo, cervejas tão feitas por cervejarias muito grandes, mas que para o nosso público são cervejas especiais, cervejas bem diferentes. Aí a gente pode colocar, eu vou colocar aqui como cervejas high ticket, né? São as cervejas caras. Então, Neipa, Double IPA, algumas sour, cervejas muito alcoólicas, envelhecidas. Aquelas que vocês que conhecem sabem que as latinhas são muito mais caras. Você vai numa tap house e ela é mais cara que as outras. Ou cervejas grandes, ou cervejas que são arrolhadas e por aí vai. Então, que tem um valor agregado muito maior, o ticket delas é muito maior e elas estão ali até pouco acessíveis para muitos cervejeiros, até caseiros, que entendem porque eles não conseguem. Pensa, puta, eu não vou gastar R$ 100 numa cerveja. Então, já fica para um público que entende mais, que entende história, vê de onde que vem, percebe o valor que uma cerveja de R$ 100 pode ter e por aí vai. Essa eu falei de 3 classes, e eu pulei uma, que seria a segunda. São justamente essas cervejas ditas premium, as cervejas puro malte, que também são cervejas de massa e que elas se colocaram num lugar ali entre as cervejas de massa e as cervejas artesanais especiais, elas ocuparam esse meio aqui. E olha só como isso, de alguma forma, é bom, outra ruim, mas enfim, vocês tirem as suas próprias conclusões. Tínhamos cerveja de massa aqui, vamos colocar aqui embaixo, né? Um patamar de qualidade, de preço e tudo mais. Chegaram as artesanais especiais aqui, puta, não é muito mais caro, porque também é mais difícil, mas tem muito mais qualidade. E aí vinha o que veio, mas não tem milho, e blá, e ela tava aqui. E aí a galera que tava aqui embaixo, pô, queria consumir aquela cerveja, porque ela tinha muito mais qualidade, era muito melhor e tudo mais. Só que tinha uma diferença de preço considerável. E a galera não estava ainda acostumada com essa questão de, tipo, ó, vou realmente gastar muito mais para tomar uma cerveja e tal. E aí, com essa colocação no mercado das cervejas premium, ocupando esse espaço aqui de preço, o que aconteceu? Claro, tipo assim, por um lado, muito ruim, porque em vez de as pessoas realmente darem esse pulo e irem para artesanal de uma vez, porque é muito melhor de sabor, de qualidade e tal, foi aberta uma nova lacuna e uma nova oportunidade. Então, vocês podem consumir esse tipo de cerveja aqui, ó, que é tão boa quanto as artesanais, é puro malte, não tem mais milho e tem muito mais qualidade. E apenas o dobro do preço, ou em 40%, 50% o preço da que você está acostumado, não 3 vezes o preço, como foi o que aconteceu quando entraram as artesanais. Isso, por um lado, é ruim, porque não deu esse passo longo, né? Logo. Por outro, é bom, porque esses consumidores todos de cerveja de massa que estavam com aquele medo de subir tanto, subiram pelo menos um patamar. E daqui a pouco, esse pessoal vai para o próximo. E aí entra o que eu falo para vocês, o conceito de que vocês têm essa importância. Porque enquanto os familiares, todo mundo que vocês conhecem, estivesse só tomando a cerveja de massa da mais barata mesmo, é difícil levar eles para o próximo passo.
Mas como a grande indústria já apresenta essas cervejas de massa premium por um malte, vários rótulos, já dando um upgrade na qualidade, eles já começam a se habituar com a ideia de tomar algo melhor. Então, quando você vai, às vezes, falar com um parente, com um tio, com um amigo no churrasco e tal, ele já está tomando uma cerveja que para ele já é um passo a mais. Então, ele já deu o primeiro passo. Para você fazer ele dar o segundo, o terceiro, é mais fácil do que dar o primeiro. Então, também é positivo. Não é tudo negativo, a gente tem muito caminho pela frente. Então, não é só ruim. Tem lado ruim, tem lado bom, mas tudo mais. E aí a gente entra, vendo essa visão de consumidores que pensam em cerveja puro malte e tal, aí vem aquela pergunta, né? Cerveja puro malte é melhor? Sei que para muitos de vocês isso é uma grande baboseira, mas para muitas pessoas essa pergunta, a resposta a essa pergunta é importantíssima, né? E muitos acham que sim, cerveja puro malte é muito melhor. E a verdade é que quando a gente está falando de puro malte, a gente está falando de um estilo. Vamos pegar a BJCP, né? A gente está falando de um estilo. International Pale Lager. Poderia ser American Lager também, American Lager, mas no BJCP ele separa American e International simplesmente para dizer que tem uma que é americana e o resto desse mesmo tipo de cerveja que é feito no mundo. Então vamos considerar a nossa que tem no Brasil, International Pale Lager. São todas a gente tem, como a gente teria International Light Lager, né, ou American Light Lager, sendo as muito leves, International Pale Lager caberia para qualquer uma, mas teoricamente as mais premium. Então todas as cervejas de massa premium, Heineken, Stella, Amstel, essas todas estariam nessa classificação de International Pale Lager. Estou falando para um cervejeiro caseiro que queira fazer uma cerveja como essa, seguiria mais ou menos esse padrão de estilo. Sendo que esse estilo permite, sim, sem problema nenhum, estar dentro desse estilo com adjuntos. Não tem essa restrição. Como eu falei, a restrição de puro malte é para a nossa legislação, tá? É para o Brasil, chamar de puro malte se tem adjunto ou não. Para o estilo, poderia ter. Então, quando você trabalha o conceito de puro malte, você está dentro desse estilo com ou sem adjuntos. Tudo bem. Mas aí você quer dizer, ah, não, se não tiver adjunto fica melhor, se tiver adjunto fica pior, e etc. Eu não concordo, acho que até para esse estilo ter adjunto às vezes é até interessante, principalmente para a indústria, eles até têm, bom, tem centrífugas, tem várias coisas para conseguir trabalhar muito bem o sensorial de cervejas como essa. E a grande indústria, os grandes problemas que eu vejo de qualidade não são dos ingredientes, não é da maltose, não é do milho, é dos processos, é da fermentação, são de estabilizantes, etc. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito aqui. Para um cervejeiro, talvez um adjunto até ficaria melhor. Mas o grande lance aqui, quando a gente fala de puro malte, ou não, puro malte ou não, a gente está falando de um estilo, que talvez fique melhor ou não, com 100% malte de cevada ou não. E os outros 126 estilos? Vários estilos vão ter. Eu posso fazer uma lista aqui, ó. Vamos lá. Rápida, tem muito mais, mas Catarina Sour. Pode ter um glicerid de até 50% malte de trigo, vai ter fruta, então já não é puro malte. Saison, vai ter especiarias, não vai ser puro malte. Lambic, né? Guilze, são cervejas que vão ter uma carga de cevada, às vezes não maltada, ou de malte, de trigo, maltes pouco modificados. Geralmente, muitas vão entrar com frutas também, então não são puro malte. Double IPA, geralmente tem uma carga de açúcar, para chegar no teor alcoólico sem aumentar corpo. New England IPA, muitas vão aveia. Cream Ale, que seria mais ou menos essa cara que poderia estar competindo aqui com as puro malte, mas uma Cream Ale pede um adjunto ali para secar ela mais, deixar ela mais limpa e tudo mais. Uma Russian Imperial Stout geralmente tem alguma carga de adjuntos. Ice Stout tem cevada torrada, que não é malte, tem flocos de cevada também, então não é só malte, vamos dizer assim. Uma Witbier tem adjuntos, uma Weiss, né, obviamente tem malte de trigo. Então tem várias cervejas, estou aqui citando estilos que não seriam puro malte. Tem muitos outros, né, mas e aí quando a gente pega, puro malte, tem o Amstel, Heineken, Bohemia, Brahma duplo malte, Eisenbahn, Pilsen. Essa cerveja até é boa, tá? Não é ruim não, mas olha só, como eu estou restrito num tipo de cerveja só, com uma característica e com várias cervejas que poderíamos dizer que são meia boca. Tudo isso é puro malte. E todas as outras que eu falei antes não são puro malte. São estilos que não são puro malte. Tem dezenas, centenas de rótulos desse estilo e nenhuma é puro malte. Então olha só a riqueza que a gente tem fora desse mundo
de puro malte. Então, parou com isso, né? Quando a gente não tem nem que pensar se cerveja puro malte é melhor. E aí, falando se cerveja puro malte é melhor, não é? Acabei de falar. Vamos trazer esse conceito aqui, ó, visão dos cervejeiros, tá? Qual que é a visão dos cervejeiros? Então, qual que tem que ser a visão dos cervejeiros, pelo menos na minha opinião? A gente tem estilos, a gente tem características, a gente tem ingredientes e ponto. Estilos, ingredientes, características. Estilos, características, ingredientes. Ou seja, temos diferentes estilos de cerveja, cada um com as suas características, e temos ingredientes e processos também, mas temos ingredientes que a gente vai utilizar para chegar nessas características que mandam os estilos. É só isso. Então, quais são as características que os adjuntos trazem para a cerveja? Uso ou não. Se eu estou fazendo um estilo que eu preciso disso, eu uso. Se eu estou fazendo um estilo que isso não cabe, eu não uso. Ponto. Essa é a lógica do cervejeiro. Não, eu vou fazer uma Double IPA, mas eu faço questão de fazê-la por um malte. Por quê? Se para uma Double IPA eu quero aumentar o teor alcoólico, mas eu quero manter a percepção de corpo, eu quero manter o corpo baixo, então eu boto um açúcar. Um açúcar simples que vai me trazer o teor alcoólico sem trazer corpo. Ponto. Simples assim. Se eu vou fazer uma Cream Ale, por que eu não vou trabalhar com um pouco de flocos de cevada, de trigo, ou flocos de milho, ou flocos de arroz, o que seja, para eu secar? Receita que a gente fez 2 semanas atrás, uma cold IPA, 30% de flocos de arroz. Para deixar ela seca, mais cristalina, mais clara, com menos corpo. Tudo isso, estou falando de processo, de característica, do estilo, e aí os ingredientes que eu vou utilizar. Se eu for fazer uma cerveja, vamos pensar, vou fazer o clone da Pilsner Urquell. Puro malte. Por que puro malte? Eu não preciso de nada mais do que malte, lúpulo e levedura para fazer essa cerveja. Então, eu posso fazer ela puro malte. Mas se ela cabe, se eu entendo que tem um ingrediente que não é malte, que vai trazer característica que é interessante para aquele estilo, eu posso usar sem problema. Então, estilo, característica, ingrediente e ponto. É isso, tá? Aí qual que vem o dilema, né? Eu quero usar puro malte no meu rótulo. Isso vai, obviamente, vai valer muito mais para quem vai entrar no mercado, vai querer vender e tudo mais. Quero usar puro malte no meu rótulo. Aí pensa o seguinte, quanto que vai sair o litro da sua cerveja? Pensando na sua escala de produção, do jeito que você faz, quanto que você paga pelos ingredientes, logística e tudo mais. Quanto que você vai conseguir vender essa cerveja? Pensa nisso, né? Quem souber disso, anota, pensa nisso. Quanto que sai o litro da cerveja? Agora pensa, ou olha, repara aí no mercado, quanto que é vendido o litro de uma puro malte no mercado. Então, se você, que vai ser pequenininho, vai começar um negócio pequeno, você vai fazer cerveja, você vai querer bater no peito para dizer que você faz uma cerveja puro malte, e aí você vai dizer, eu faço uma cerveja puro malte, igual essas que estão no mercado. Aí você vai, mas a minha é muito melhor. Bom, calma aí. Vamos ver se é muito melhor mesmo. Me dá a tua, bota aqui, vamos botar do mercado do lado uma da outra, vamos experimentar e vamos ver se realmente a tua é muito melhor. Talvez seja, porque você vai controlar os processos, vai respeitar os tempos, tudo mais. Pode ser que a sua cerveja realmente seja muito melhor. Mas repara que rótulo por rótulo, as duas estão puro malte, uma é mais cara que a outra. Por que eu vou comprar mais cara? Só, claro, se depois eu tiver certeza que ela é muito melhor e tal, mas isso é um caminho mais longo. Às vezes é muito mais fácil para você que é cervejeiro caseiro, não tenha medo do puro malte. Você não precisa dizer que é puro malte. O problema, o que eu acredito, é que você, na verdade, não sabe se defender. Você não tem conhecimento suficiente, de repente, para bater no peito e falar, cara, eu coloco floco de milho de propósito, porque para isso que esse estilo pede, a cerveja fica melhor com isso. E eu já fiz 100 e ficou pior, e é por isso que eu coloco. O cara vai lá, pô, então, realmente, sabe o que está fazendo. E não, não, mas meus amigos só querem tomar cerveja puro malte. Você fala assim, cara, se tu só quer tomar cerveja puro malte, faz um favor para nós dois. Você vai lá no mercado e compra no mercado, porque lá é mais barato, e se é isso que você quer, tá tudo bem. Agora, se você vai lá e faz uma cerveja que tem flocos, não, mas a tua tem milho. Não, a minha cerveja é uma cerveja artesanal, uma cerveja caseira, onde eu coloco flocos de milho para trazer essa e essa característica. Ponto. É assim que funciona. Pensem nisso, e aí eu entro nesse gancho que é o nosso papel nessa história. Qual que é o nosso papel? Educar.
O meu papel aqui é educar vocês, e eu digo que para vocês também é. Mostrar a verdadeira cerveja, essa infinidade de possibilidades que a gente tem. A grande indústria, ela não pode diversificar. Como eu contei hoje que eles tinham um modelo, né? Tinha uma cerveja, viram essa revolução, esse negócio acontecendo do puro malte aqui e tal, e eles resolveram criar novas receitas, entrando, né? Tendo uma variação de puro malte. Entendam que por o tamanho dessas cervejarias é um movimento muito grande eles criarem um novo rótulo e uma nova linha de produção para criar uma puro malte. Para você, pum, fiz outra receita, acabou. Foi muito rápido. Apesar disso, eles conseguiram fazer esse movimento, foi um movimento muito grande. Então, o pequeno pode mexer muito rápido. Por isso que quando eles querem, por exemplo, a grande indústria quer entrar no mercado de cervejas artesanais, o que eles fazem? Eisenbahn, eles vão criar uma cervejaria para começar a fazer cervejas artesanais. Eles compram as cervejas artesanais que estão fazendo as cervejas diferentes, diversificadas e tal. O processo, a produção continua pequena para fazerem experiências e tal. Esse lucro, vamos dizer assim, é da empresa deles, mas eles continuam dominando o mercado porque as cervejas artesanais também fazem parte do plantel deles. E as grandes continuam, então eles continuam tendo cerveja de massa lá de baixo, continuam a ter as premium e eles começam a ter também o mercado das artesanais. Tá? Hoje eu vi uma palestra hoje falando sobre isso, que era de um maestro, e ele fala dessa questão, justamente essa questão que eu estou dando para vocês, da importância que vocês também têm de levar essa informação. Né? Que o maestro, né, dentro de uma orquestra, o maestro não emite um som sequer. Ele fica lá todo malucão aqui, mas ele não emite um som sequer. E todo o som da orquestra vem dele. E aí a gente pensa isso, né? Se o maestro quisesse levar essa informação para todo mundo, se ele quisesse fazer todo esse barulho, né, entre aspas, que uma orquestra faz, ele não conseguiria. Mas com os gestos, direcionando para cada um o que cada um tem que fazer, sai tudo isso. E nesse contexto, eu me coloco no lugar do maestro e vocês são a minha orquestra, né? Vocês são os meus embaixadores. Vocês vão me ajudar a disseminar essa informação, né? Eu falo para vocês, eu trago esse tipo de informação, porque eu entendo isso, né? A partir de agora, você entende tudo que tem aqui relacionado com esse assunto de puro malte, diferença e tal, e agora você tem uma base de conteúdo muito forte para levar essa informação para seu pai, para o seu irmão, para o seu cunhado, para sua esposa, para os seus amigos, para o seu no churrasco. Todo mundo que olha para você como o cervejeiro, você pega e tem essa informação. E é por isso que daí eu faço o gancho para a gente ir para os finalmente aqui e poder liberar para vocês a oportunidade, para quem está assistindo o vídeo que não está dentro da comunidade ainda, fica o convite para ser assinante do Concerveja Plus. Se você ainda não conhece Concerveja Plus, e assim eu vou falar, a oportunidade que eu vou trazer aqui é específica para o plano Elite, que é o nosso plano mais avançado, que tem a comunidade Elite, justamente porque dentro da comunidade esse tipo de informação a gente troca muito mais. Essa aula aqui que vai sair do ar do YouTube daqui a pouco também é exclusiva para quem é da comunidade Elite, justamente porque eu troco essa ideia mais profunda. Não é só ingrediente usa isso, não é só receita aqui, não é só assim que faz. Trazendo esse tipo de conversa, essa informação mais profunda para vocês enquanto cervejeiros e para mim, eu diria assim, enquanto influencers da cervejaria, do assunto cerveja para os parentes, para os amigos, para os conhecidos de vocês. Tá? O que é o Concerveja Plus? O Concerveja Plus é o nosso clube de assinatura, é o nosso portal de assinatura. Atualmente você tem 10 cursos, todos eles com certificados para você assistir à vontade, quando quiser, onde quiser, mais de 200 horas de conteúdo. A gente tem o nosso clube de receitas com mais de 50 receitas, todas elas com passo a passo, em videoaulas. A gente também tem receitas novas todos os meses, aulas como essa aqui, semanais, que tem dentro da plataforma. Além disso, a comunidade, sessões de tirar dúvidas, sessões de descontos com parceiros, tudo isso por uma assinatura. Você paga uma assinatura mensal, como se fosse uma Netflix, né? Você tem acesso a todo esse portal, todo esse conteúdo, em vez de comprar um curso, depois um outro curso, depois uma receita aqui, depois alguma coisa ali, depois uma... Não, você participa, paga uma mensalidade. Eu já vou mostrar para vocês como você vai fazer para ter R$ 50 de desconto nessa mensalidade, e com isso você tem acesso a absolutamente tudo que tem dentro do Concerveja no plano Elite. A gente tem o plano Premium, que tem os cursos, mas não tem esse tipo de aula que você está assistindo agora, não tem a comunidade, não tem as sessões de tirar dúvidas ao vivo, não tem algumas coisas, mas tem todos os nossos cursos, e tem o nosso plano Receitas, que é o mais
barato em termos de mensalidade, mas é restrito a receitas, não tem todos os nossos treinamentos. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês agora, para a gente finalizar, vamos dizer assim, exatamente a condição, como que vocês fazem para habilitar o cupom de desconto de R$ 50. Tá? Que é exclusivo, como eu falei, ia ser exclusivo para quem estava na aula ao vivo, vai ser exclusivo para quem está assistindo esse vídeo enquanto ele ainda está no ar. Tá bom? Então, tá aqui, ó, deixa eu compartilhar a tela com vocês. E aqui a gente está no nosso site, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo esse site aqui. Então, aqui na descrição, aqui embaixo, você pode clicar aqui, vai entrar no nosso site e vai clicar aqui, ó, escolher plano. Tá vendo? Quando ele vem para o plano aqui, ó, ele vem para o plano Receitas, que é de 38, o plano Premium, 49 e o plano Elite, 59. Na verdade, esses planos já estão com desconto, o preço normal é 49, 79 e 99. No plano Elite, como eu falei, ó, tem acesso a todos os cursos, tem acesso ao clube de receitas, tem acesso às aulas semanais, gravação, sessões de tirar dúvidas, comunidade, desafio cervejeiro do ano que a gente está liberando para a galera também para partir do mês que vem, tá? Tudo isso por R$ 59 por mês. Eu boto o cartão lá, 59 dá R$ 2 por dia para ter tudo isso, né? Um acervo absurdo de conteúdo, mais a interação com o meu grupo de alunos, mais a minha assessoria, tudo isso junto por R$ 2 por dia. Esse é o preço. Mas eu vou mostrar como que você faz para mudar isso aqui para 49, tá? Então é o seguinte, ó. Você vai clicar aqui em Quero Assinar, vai abrir aqui o checkout nosso, padrão, tá? Que tem aqui todos os detalhes de como que ele funciona e tal. E aqui ele já tem um cupom de desconto habilitado. Ó. O preço normal é R$ 99, tá? Um cupom habilitado aqui de R$ 40 e fica 59 a mensalidade, tá? Você vai vir aqui nesse X e vai tirar ele, tá vendo? Voltou para 99. Vai clicar em cupom de desconto e vai escrever com cerveja 50, tá? Aqui ele habilitou para 49. Então, vocês aí vão preencher os dados, cartão de crédito e tudo mais, finalizar o pagamento. Vocês vão garantir a sua assinatura por R$ 49 em vez de R$ 59. Fica R$ 50 de desconto por mês, tá? E, claro, essa assinatura, esse desconto é para sempre. Né? Enquanto vocês estiverem assinando, vai valer esses 59 ou R$ 49 por mês. Ah, Daniel, cancelei a assinatura. E como cancela a assinatura? Só mandar mensagem para a gente quando quiser, não tem nenhum tipo de fidelidade, não tem nenhum tipo de carência. Assiste, aproveita à vontade. Quando achar que não está mais valendo a pena, quando esses R$ 2 por dia não fizerem mais, não valerem mais a pena em termos de conteúdo que você está recebendo, simplesmente você pode pedir para cancelar e tá tudo certo, tá? É bem simples assim. Então, aqui embaixo desse vídeo vai estar a descrição, aí tem o link, só clicar, fazer isso aí, garantir. Lembrando, só vai poder fazer isso enquanto esse vídeo ainda estiver disponível. Para você que já está assistindo a gravação dentro da plataforma, já está dentro do nosso portal, já faz parte da comunidade Elite ou do Plano Elite dentro com Cerveja Plus, espero que vocês tenham gostado da aula. Essa é a ideia, eu queria trazer para vocês um pouco mais de falar um pouquinho sobre as cervejas por malte, não tanto processos, mas muito mais esse conteúdo um pouquinho mais profundo para vocês entenderem os fundamentos, o que, que eu acho que é importante, o que, que eu acredito, expor e transmitir para vocês um pouco do meu conhecimento e principalmente um pouco do que eu acredito. Com isso, vocês consigam também transmitir isso para frente. E por que, que eu acabei de falar da importância disso, de a gente ter esse papo, que é o tipo de coisa que a gente discute na nossa comunidade, e abrindo mais uma vez esse convite para você que ainda não participa. Depois de mais de 5 anos, não, 6 anos dando aula, com mais de 5.000 alunos, com mais de 10 treinamentos, eu resolvi mudar completamente o nosso modelo de trabalhar com isso. Eu sei que hoje muita gente copia o que o Com Cerveja faz, porque a gente é pioneiro no conteúdo e em cursos online, muita gente copia e vai cada vez indo atrás, vamos dizer assim, pessoas que não tinham curso agora têm curso, e pessoas tentando vender curso online. E eu falei, você vai comprar um curso online, depois o segundo, depois o terceiro, depois uma outra coisa aqui. É a mesma coisa que aconteceu com as locadoras com a televisão, né? Hoje a gente assistia a televisão, depois tinha a locadora, queria ver um filme, ia lá na locadora, alugava, pagava. Queria ver outro filme, alugava, pagava. Aí, durante um bom tempo, a gente acreditou que esse era o jeito que as coisas tinham que ser feitas, né? Quero ver um filme, vou lá, alugo o filme, assisto, pago por ele e entrego. Óbvio que tem que ser assim. E é exatamente o mesmo formato que a gente vê hoje com cursos e conteúdos. Quero assistir, pago e assisto. Tanto que a maioria dos cursos que tem hoje tem um prazo para você assistir. Você paga, você tem um prazo para assistir, está resolvido. É a fita, o DVD, enfim, quando a gente teve.
atualmente quem domina esse mercado, se você for ver, né? Netflix e agora várias outras vieram atrás também. Hoje você paga uma assinatura para assistir on demand, quanto você quiser, tudo que você quiser à vontade. Por isso a gente investiu muito nesse ano de 2022 para ter a nossa própria plataforma de streaming para os nossos conteúdos. Então você, como se você estivesse entrando na Netflix da cerveja. Você entra ali, tem todos os cursos, tem todas as aulas, tem bate-papo, tem as interações, tudo está ali disponível para você num portal apenas, e você não precisa se preocupar em assinar um curso, fazer outro e fazer outro. Você faz uma assinatura, você vai investir com o que eu acabei de falar, menos de R$ 2 por dia para fazer isso. Se você pensar em mês, é 2 pacotes de levedura que você faz cerveja, você participa disso. Então, é absurdamente barato. E eu sei que muita gente até não acredita que não é possível que seja tão barato assim, tem alguma coisa errada. Se por acaso você achar que tem alguma coisa errada, faz o fácil. Se cadastra, aproveita isso que eu acabei de falar, você vai ter desconto, você vai entrar, vai assistir as aulas, você vai ver a quantidade de conteúdo que tem, que é absurdo. Você consegue tirar 10 cursos com certificado, todas as aulas que a gente vai trazer, todo esse acervo, mais discussão com os alunos, com os nossos colegas, vai participar de uma comunidade, tem tudo que você precisa, assim, para ficar imerso mesmo no universo cervejeiro, dentro do que a gente está propondo, com R$ 2 por dia. E se por acaso não fizer sentido em algum momento, você fala, Daniel, não gostei, quero sair. O pessoal daqui do suporte clica num botão, você está fora, não tem mais nenhuma cobrança do seu cartão de crédito. Então, não cobra limite do cartão, o valor é baixo, o conteúdo é absurdo, a entrega e o grupo de alunos que tem aqui também é fantástico. Então, não tem nenhum motivo para você não estar dentro. Então, se você ainda não está, clica aqui na descrição do vídeo, faz a sua inscrição, pega o passo a passo que eu acabei de falar e garante aí esse desconto, R$ 49 por mês no Plano Elite. Tá bom? Grande abraço e a gente se vê semana que vem, mais uma aula. Tchau, tchau.